Olá, somos o grupo do Anti-Desmatamentos e hoje iremos falar sobre o desmatamento na região norte e bem como suas causas, consequências e muito mais. Após uma breve explicação sobre o desmatamento, faremos algumas perguntas para os membros responderem. O desmatamento é um dos maiores problemas no Brasil e no mundo. Não é à toa que o clima vem esquentando. Mas por que será que ele acontece? Uma das maiores causas é devido ao desmatamento, que acontece devido a uma grande taxa de agropecuária e criação de gado, bem como o uso de agrotóxicos. A criação de gado é um fato importante, pois com ela acontecem as queimadas que geralmente acabam com uma grande parte da Amazônia. A Amazônia, inclusive, tem o nome de pulmão do mundo por um fato interessante. A floresta amazônica é responsável por absorver grande parte do CO2 do planeta. Então, por causa desse motivo, se o desmatamento acontecer, vão ter menos árvores para absorver o carbono e o efeito estufa vai aumentar. Agora começaremos as perguntas. Como isso afeta os povos originários e os povos tradicionais? Boa noite, telespectadores. Não, continua. Eu sou o Miguel. Boa noite, eu sou o Samuel. Boa noite, sou o Gustavo. Eu acho que isso afeta os povos originários. Eles perdendo, como posso dizer, O território, sim. o território, a casa deles. E que também as áreas que sofrem com desmatamento acaba tendo a degradação do solo e acaba prejudicando no geral com a plantação e também aí também aumenta casos de doença ao povo que mora lá. Além de que fica fumaças no céu, o que pode impedir a luz do sol, o que acaba afetando a vegetação do local, o que impede a plantação e várias outras coisas. Eu acho também no que você falou, tipo, sobre as plantações. Sim, continua. Isso faz eles perderem praticamente os recursos naturais que eles obtêm, né? Que eles não são que nem, A tipo, cultura indígena já está em transição atualmente. exatamente, porque a maioria das coisas que eles usam no dia a dia, eles colhem na mata, tipo plantas, desde remédios que eles fazem, e isso afeta bastante o dia a dia deles. Realmente, porque eles meio que vivem com tudo que é necessário na natureza, tipo, para construção de casa, de ferramentas, e isso também é muito importante para caça. E também, com o desmatamento, acaba afetando a vida terrestre lá no desmatamento. Não, na região. Desculpa. O que acaba morrendo vários animais e com que impede eles poderem se alimentar. E além de que pode vir infectado também, né? Além da água, dos animais, das plantas, meio que complica muito a vida deles. E que é muito importante ressaltar esses problemas para que, né, tenha Tem uma mudança. tem um movimento para ajudar os povos originários lá. Eu acho que também isso afeta um pouco a gente, tipo, vamos supor, da área urbana do Brasil, porque muitas coisas que a gente usa para fazer estão se perdendo por causa do desmatamento. E a gente vai acabando ficando sem recurso e a gente acaba com a nossa vida e a deles ao mesmo tempo. Realmente, porque a gente extrai muito recurso daquela área. E se a gente desmata, a gente perde uma grande área de recurso para produção de materiais e coisas no gerais que são necessários para nossa vida. Além de que também a mudança do clima, né, porque emite muito CO2 e pode acabar afetando o aquecimento global e vários outros problemas, né, que pode acabar tendo chuvas intensas, como teve recentemente, ou até ventos bem fortes. Isso também, tipo, não é só referente às plantas, também tem as plantações, né? Também tem a parte da caça, que muitos animais que vivem dos alimentos da região da Amazônia acabam ficando sem alimento, e sem alimento eles morrem, e consequentemente os povos originários ficam sem caça e acabam ficando sem comida. Meio que acaba totalmente com a vida daquela área. Sendo que, tipo, a Amazônia é literalmente uma das áreas mais importantes do mundo e a gente está lentamente acabando com ela. E, né? Isso é paia, né? Pode dizer. Agora vamos para a pergunta 2. Quais são as consequências do desmatamento? Bom,
Alguma das consequências do desmatamento seria a perda de biodiversidade, como a extinção de algumas espécies, e também a perda de terra fértil, que é ótima para plantar, para fazer as plantações e tudo mais. E o desmatamento afeta isso, tirando quando a gente desmata, acaba, querendo ou não, retirando. Qual o nome? Habitat. Os habitats e o nutriente do solo. Aí acaba que fica sem nada no solo e não há nutrientes para As plantas as e plantas. também acaba dificultando a água, porque tem água embaixo do solo e acaba, no geral, contaminando o solo e as vidas e acaba matando lentamente tudo. Eu vi uma pesquisa esses dias que as ararinhas azul pequenas já estão extintas na Amazônia. No momento, as únicas que existem são as grandes. E isso se dá muito pelas poluições, pela falta de habitat, que o Samuel falou. E a caça é ilegal também, não pode E a esquecer. caça é legal. A onça pintada também, que é um patrimônio brasileiro, também está sofrendo bastante com isso, por causa da caça. Tem ONGs que acontece isso, mas praticamente eles não respeitam. Tá lá, mas não respeita. E outras coisas também é que existe o pessoal que quer fazer marketing em cima de que tá ajudando, só que no final das contas não tá fazendo nada. Né? Que é bem complicado também, porque atualmente o pessoal finge se preocupar com o desmatamento que ocorre na Amazônia, mas não faz nada. Um exemplo é a COP30, que é literalmente uma reunião internacional para discutir sobre as relações, o que está acontecendo O clima global. clima global e essas coisas. E a parte mais irônica é que eles desmataram uma grande parte de terreno para fazer acho que uma rodovia somente para a COP30. Tipo, eles nunca fizeram isso antes, só decidiram trabalhar, entre várias aspas, quando veio a COP30. Se eu não me engano, já faz uns 4 anos daquelas queimadas na Amazônia, não foi? Faz muitos anos, hein? Não. Tá sempre... Não, daquela que teve... Aquela que teve em 2022 foi bem grande, mas não se comparar ao que está tendo nos dias atuais, que já aumentou drasticamente. Então, mas é de 2021, 22, não lembro. Se eu não me engano, acho que mais de 50 ou 10, 20 onças pintadas foram encontradas queimadas e mortas na Amazônia. E isso, tipo, perde a magia. Magia não, perde. Ao pouco vai perdendo. Como posso falar? Cultura, não. A cultura brasileira dos animais, tipo, os animais. Os animais nativos. Que a onça é um animal que só tem aqui na América do Sul e, se não me engano, na América do Norte também, né? A onça pintada. Na América do Central. América e a Central. E é isso. E que, voltando sobre o crescimento que teve, só para ter uma noção, no último ano, de acordo com o site da GZH, o desmatamento cresceu 16,5% na região norte. E pelo que se tem em vista, só tende a crescer. Porque o garimpo ilegal e vários outros elementos andou crescendo nos últimos anos porque a falta de fiscalização acaba afetando principalmente nisso, né? Aí meio que complica mais ainda para o pessoal. Porque basicamente as leis tá lá, mas ele não respeita, porque, tipo, eu acho que isso até é um pouco cultural, tipo, do Brasil. Do Brasil, tipo, tá a lei lá, mas ninguém respeita. É bem comum. Tipo, vamos supor, só tá lá por tá mesmo, então, tipo, eles vão perdendo, tipo, todos os animais, temos os povos originários e nós também, que vai perdendo acho que pra mim o maior patrimônio do Brasil, que é a Amazônia. Realmente. Também, né, tem que lembrar que até o nosso dinheiro tem imagens de animais, né? O que mostra mais ainda a diversidade e a importância da vida dos animais aqui, porque eles são, tipo, são meio que patrimônio realmente do Brasil, tanto que eles são usados na nota de dinheiro. Você provar como é a diversidade do país, essas coisas. Agora vamos para a pergunta 3. Há leis e ações do governo contra o desmatamento?
Ah, tem, mas que nem o Gustavo falou, a maioria das pessoas não respeita. Eu vou citar algumas leis aqui. Tem aquela a lei da Mata Atlântica, e da biodiversidade, planos de ação contra a prevenção e o controle de desmatamento, sistema de Monitoramento. monitoramento geoespacial e geoespacial e instrumentos econômicos. Desculpa aí. Tem também a do Código Florestal, que seria que regula o uso da vegetação nativa no território brasileiro. Que no caso, né, limita o que até um certo território onde a gente pode tomar um pouquinho das. Tomar não. Não, Fazer um pouquinho resumidamente das eu coisas. acho que ele define as áreas de preservação, que é para sempre, e uma reserva legalmente. Então, essa lei, né, ela só limita para que não tenha grandes áreas, para não ter exagero de território, né? Sim. Também tem leis de crimes ambientais que faz coloca multas ou até prende pessoas que desmatar ilegalmente, como explorar recursos da floresta sem licença ou até causar incêndios, que são crimes mais graves, né? Agora vamos para a pergunta 4. Quais são as taxas de desmatamento por ano? As taxas de desmatamento por ano não tem algo específico, né? Porque sempre vai mudando. Por exemplo, comparado acho que do ano passado, teve uma leve redução, mas em consequência, acho que no segundo semestre de 2025, no início no caso, né? Porque estamos ainda, teve um crescimento. Então, tipo, é sempre algo que não dá para se prever, mas é sempre algo que tá descendo e crescendo. E eu acho que também sobre as taxas de desmatamento, não só, tipo, na Amazônia também, no Pantanal também está acontecendo muito isso de desmatamento, e são, normalmente quando tem, né, sempre tem, são taxas enormes e é uma perca de território enorme. Se eu não me engano, acho que em 2022 mesmo, eu não sei se é verdade, é porque eu não me recordo, mas falaram que era equivalente a mais de 100 campos de futebol queimados, né, por causa da, do desmatamento. E é uma perca de habitat muito enorme. Né, pegando os dados recentes, né, no período de agosto de 2023, né, até julho de 2024, a Amazônia teve cerca de 6 mil quilômetros quadrados desmatados, né, segundo o PRODES. Isso representa uma queda de 30% em relação ao período anterior. Mas, no mesmo período, o Cerrado teve 8 mil quilômetros quadrados desmatados, também com uma redução comparado ao ciclo anterior. E como eu disse, de acordo com esses dados, né, que mesmo que teve a redução, ainda é grande escala, e também pode acabar crescendo, porque eu tinha visto uma informação de que ele tinha crescido em outras áreas, porque são fatores variáveis, não tem como você prever. Então, tipo, quando teve esse 30% de redução, em consequência, em outras áreas também teve crescimento. Então, tipo, é algo imprevisível, não tem como prever. E é algo que sempre vai, teoricamente, descendo e subindo, mas no final das coisas sempre vai ter a consequência, né? Que é a destruição. Porque não é que reduziu os casos, quer dizer que isso é bom. Porque ainda acontece. O certo seria, tipo, zerar. Mas ainda, infelizmente, é o que está acontecendo e tende a nunca parar, né? Infelizmente. Agora vamos para a pergunta 5. Como essa diversidade afeta o SENAC? Eu acho que afeta, como posso dizer, afeta falando, não fala, Eu acho que afeta não é desastre natural, é outro nome. Que é fenômenos naturais. Tipo, ventania forte. E também não só no SENAC, mas também no Brasil como um todo, né? Não só o desmatamento
região norte, mas, tipo, desmatamento perto da área de São Paulo, né? Que pode acabar afetando aqui, pode deixar o céu cinza, afetar na chuva, além de que São Paulo já tem estudo que a chuva é ácido, então. Eu acho que, tipo, afeta o SINAC de forma indireta. E, tipo, vamos supor, pode acontecer um desmatamento lá na região norte, mas isso afeta o clima de todo o Brasil. E principalmente São Paulo, que é um estado que vive em constante, como posso dizer, variação de clima, né? E que também é industrializado, então, Vamos supor, emite vai do muito... calor extremo ao chuva todo dia, ao frio enorme. Porque é consequência da área urbana, né? E também afeta no industrialização. setor de serviço, porque a dependência econômica explora os recursos naturais da Amazônia, da região norte. Eu acabei de lembrar um negócio, né, que é mais problemas de mudanças temporais, não lembro o nome exatamente, mas que deu pra perceber tipo, ano passado teve uma chuva intensa aqui no São Paulo, e só, tipo, vem crescendo as chuvas, as mudanças. E também que o desmatamento contribui para isso, né, porque emite muito gás carbônico, que pode acabar... E também tem a parte da exclusão social, por causa que a exploração desenfreada dos recursos naturais não tem gerado um desenvolvimento igual na Amazônia. E também tem a parte da perda da receita, que é a instabilidade econômica perde as receitas das empresas e afeta a contribuição das empresas que financiam o SENAC. Pelo que foi visto, não é só o SENAC, sim, tipo, o Brasil inteiro, né? Que se pode concluir dessa pergunta. Sem falar que semana passada, né, segunda fez uns 33 graus e na quarta já tava chegando a uns 10 graus, assim, o clima tava muito forte ou super alto ou super baixo. Isso. Eu tava falando com minha mãe esses dias, tipo, agora, tipo, fazia um tempinho que nem engatou uma sequência de dias calorentos. Veio a chuva, aí ficava uns 2 dias de calor e já voltava pra chuva. Fazia um dia de calor e voltava pra chuva. Aí, e assim vai, tipo, eu acho que, se eu não me engano, no início do ano tá fazendo calor bastante. Acho que, se eu não me engano, na primeira semana de aula que deu 35 graus, não foi? Foi. Primeira semana de aula deu uns 35 graus aqui em São Paulo, não foi? Foi. É por causa do... que só tende a crescer, né, o aquecimento global. Como a gente já disse, né, por causa da emissão de carbono, que pode acabar afetando na camada de ozônio e que só tende a crescer e vai ficando cada vez mais calor, aí acaba evaporando mais água e a chuva ficou mais intensa, né? Porque estamos chegando a um calor extremo, essas coisas. Sem falar que naquela quarta que eu tinha falado, bateu uma chuva forte no SENAC. Pensa que daqui a alguns anos, se o clima global piorar, a escola pode chegar até a inundar. Realmente, porque, tipo, com base nas mudanças climáticas, agora que eu lembrei o nome, também teve o caso lá no Rio Grande do Sul, que era já meio que previsto entre várias aspas, né? Porque... se eu não me engano, do litoral norte de São Paulo, que foi ano passado, não foi também? Acho que sim. Mas no Rio Grande do Sul, eles são meio... O relevo de lá é meio planície, é baixa a altitude. Então, se chover, enche tudo. Se chover, enche. Aí, o certo era o governo fazer prevenções para esses tipos de caso, só que não teve investimento. Não teve nada. Não sei se vocês viram, o estádio do Grêmio do Rio Grande do Sul literalmente inundou, cobriu o campo todinho. É verdade. Foi até as arquibancadas, não toda, né, mas foi até metade. Isso é surpreendente a altura. Tá, agora vamos para a última pergunta. Pergunta 6. O que cada pessoa poderia fazer para combater esse obstáculo, né? O que a gente podia fazer, a nossa parte? Eu acho, tipo, mudando um pouco a cultura. Não mudar a cultura, tipo, mudar como se fosse a influência, tipo, das pessoas brasileiras. Porque, vamos supor, normalmente a pessoa, vamos supor, fugindo um pouco aqui do desmatamento, né? Vamos supor, tô comendo uma bala aqui, vou jogar em qualquer lugar. Tipo, esse jogar em qualquer lugar, pra você pode ser nada, mas aí depois isso pode entupir, vamos supor, bueiros e depois causar inundações na rua. Então é um pouco de mudar a cultura também sobre o que pensar e o que fazer.
Realmente. E que também tem parte não de todo mundo, mas dos influencers, sim, porque eles fazem propaganda que estão ajudando contra o desmatamento, mas aí você vai ver, eles estão andando de jetinho particular, que emite, tipo, muito gás poluente, né? O que acaba, tipo, ferrando mais ainda a camada de ozônio, coisas no gerais. Onde eu moro, teve uma época que ele tinha um campo, um terreno atrás da minha casa, né? Bem grande. Aí teve uma época que, literalmente, todo dia ele tacava fogo, tipo, sem necessidade. Tipo, todo dia ele tacava fogo. Aí, como minha mãe lavava roupa, né? Estendia, aí a fumaça vinha na roupa Aí e... ficava aquele cheiro de... Na Cheiro minha casa forte. acontece isso também, tem sempre churrasco perto da minha casa, então quando tá lavando a roupa, eu fico com a roupa assim, cheiro de queimado, assim, é horrível. Então, ele tem criação de gado, né? Onde ele mora, mas não tem necessidade de ele tacar fogo todo dia, né? Ele taca literalmente todo dia. E também é perigoso porque é perto. Qual é o nome daquele negócio grandão de luz? Poste. Não, aqueles grandão assim, que é Ah, enorme. sei. É que eu esqueci o nome. Eu esqueci mais do que você tá falando. Então, tipo, é perigoso também por causa disso, que vamos supor, se o fogo vai e pega um negócio desse, a gente sente. E é bem do lado da mata. É, bem... Se pegar, queimou tudo. Você acabou lembrando de um negócio que aconteceu perto da minha casa, porque na minha casa, tipo, eu não moro no meio do mato, literalmente, né? Mas tem mato perto. Aí tem do outro lado, é meio mais periférico, não é uma favela nem nada, mas o pessoal, eles começaram a queimar e cortar as árvores para aumentar o tamanho era porque era uma favelinha, né? Aí vão crescendo, aí começaram a desmatar e botar Aumentar o fogo. território. Aí ficou ficou um puta cheiro de fumaça. Que assim, tava tipo o quê? Era impossível respirar, não dá pra sair de casa. Você tinha que ficar dentro de casa, porque, mano, tava foda o bagulho, né? Pior que era direto pro pessoal querer aumentar o território, né? O pessoal, né? Meio egoísta, né? Mas pode ser. E é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio, Brasil em Chamas. Daqui a pouco vamos publicar esse episódio no Spotify. Daqui a pouco vamos gravar o segundo. Você pode ouvir tudo isso no Spotify. No YouTube a gente vai postar também? Sim, vamos postar também no YouTube. Daqui a pouco vamos colocar o canal no YouTube para vocês poderem acessar. E é isso. Só eu queria lembrar de uma coisa, que na última pergunta, para se quiser ajudar, você pode também plantar ou apoiar uma das ONGs, que é a WWF Brasil, ONG Zoé, e o SOS Mata Atlântica.